Vamos lá, recomeçando em 3, 2, 1, hein? Vamos ver o que acontece aqui agora. Vamos ver se agora o Cadu chega aí. O pessoal tá chegando. Cadu ainda não. Opa! Deixa eu ver se o Cadu agora vem. Peraí, vamos lá. Vamos torcer aí. Cruza o dedo aí. Cadu Freitas chegando. Aí, Opa! Cadu! É Boa! isso aí. Não tem fake news que nos abale aqui, viu, meu irmão? Não adianta não, parceiro. Não, Não não, adianta não. vamos. A gente briga daqui, briga dali, mas o negócio sai, meu irmão. Não quero nem O saber. negócio sai. O Cara, negócio como é que você sai. tá? Olha Tudo só, e bem? eu tô parado pra você ver. Tô no carro, dei uma parada porque a nossa live tava Ah, confirmada, mas eu vim pra uma missão que por enquanto é secreta, você sabe tá. disso, eu te falei em Tudo bem. off, né? Sim, sim, claro. Mas Mas, você tá em um lugar enfim. seguro aí, não tá? Não, tô muito seguro, aliás. Não, beleza, beleza, beleza. É isso aí, é isso aí. Isso é que importa. É, Cadu, isso olha aí. só, a galera está realmente interessada no tema. Como eu te disse, muitas pessoas me escreveram dizendo: Binato, não vou estar na hora online, ao vivo, mas eu vou querer ouvir gravado. Depois eu vou baixar essa live, vou dar uma editada nela, assim, para tirar um pouco das coisas que acontecem no meio do caminho. E Uhum. eu não vou me alongar muito, não. Primeiro, só quero te agradecer muito aí pela tua disponibilidade. Sei da tua agenda, sei do quanto você é um cara ocupado pra caramba por conta das atividades que você desenvolve. E sei também do carinho, do apreço aí que você tem por mim e eu também por você, desde que fizemos aquela entrevista lá na rádio, ano passado, retrasado, né? Nosso padrinho tá aí na live Tá, dessa entrevista? tá aqui ele, tá Ah, aqui por então aqui. tá bom. O Smarrito tá por aqui. O Smarrito foi o cara que inaugurou comigo esse formato, né? E agora Eu assisti. tá virando um nano influencer, que, como ele mesmo definiu. Muito bom, Bom, muito bom, Cadu, muito é o bom. seguinte, eu não vou te apresentar, a tua apresentação já está ali meio que no post que eu citei. Queria que você começasse se apresentando um pouco, contando aquilo que você tem de experiência. Algumas pessoas já me mandaram algumas perguntas, outras vão estar perguntando por aqui também. Vou interromper de vez em quando para fazer uma intervenção das pessoas que vão se manifestar. Tem muita gente do Rio assistindo, né? Boa. O que eu acho que é legal também, porque você tem informações importantes aí. Não importa, como todo bom jornalista, a fonte é resguardada, mas dá para conversar algumas coisas sem mencionar aí a fonte. Então, muito bem-vindo, muito obrigado e vamos ao que interessa, porque você tem muita coisa para nos ensinar e a gente compartilhar com você. Vamos aí. Responsabilidade grande, Binato. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Não tem essa, a gente tem que parar mesmo, que é um momento que é importante. Eu hoje, por um acaso, saí à rua porque foi uma demanda extraordinária. Estou aqui, inclusive, dentro do meu carro, Uhum. usando, né, a Isso parte de aí. proteção, inclusive mostrar bom para a galera entender, né, da preocupação. Sim, Até luva, ó. Até luva eu tenho saído para proteção, porque eu acho que isso é fundamental para a gente entender a gravidade do que a gente está passando e por que a gente está se reinventando também nesses canais de comunicação. Então, acho que perfeito. é muito legal a gente ter essa oportunidade de bater esse papo, justamente no momento em que o país todo está aí questionando, né, uma situação de saúde pública, não só Uhum. o país, mas o mundo inteiro. Garanto a você que nenhum de nós poderia imaginar, né, que essa situação toda estaria acontecendo. Não, ninguém. Se alguém Ninguém. disser que até os mais futurólogos, né, que já poderiam prever isso, algumas pessoas falam que tem livros, filmes e tal, tudo na É. ficção, né, tudo muito focado na ficção. Inclusive rolou há pouco tempo um depoimento do próprio Obama fazendo Uhum. uma previsão. Acho que quem acompanhou esse pronunciamento dele há alguns anos, falando da questão de uma pandemia que poderia acontecer no planeta. Enfim, tudo isso faz parte desse cenário, e um Sim. cenário muito preocupante quando a gente entra não só na questão das fake news, mas também utilizando o negacionismo para Perfeito. promover essa questão da fake news, né? Então, a gente percebe que é um mal que já não é de agora. Eu acho que
eu estava fazendo até uma analogia com Uhum. o Gepeto, né? Acho que a fake news nasceu com o Gepeto, lá em 1800 e tanto, com o criador do Pinóquio. Do Pinóquio, né? Então acho que a primeira fake news nasceu do Gepeto, criador do Pinóquio, e que a gente chama hoje de fake news é a famosa mentira. E Isso. que para alguns acham que é uma coisa, porque pode ser inofensiva, mas ela hoje, com a potencialização das redes sociais, né, dessa questão da globalização da comunicação, é muito perigosa. Uhum. E eu tenho pesquisado bastante, aliás, tive a sorte de ontem e hoje acompanhar um trabalho que foi feito pelo Fantástico, e hoje acompanhei um debate na CBN sobre fake news, inclusive uma Olha pesquisa só que feita pelo legal. grupo, pela Avaz, Uhum. né, que é uma empresa que faz aí a parte de análise de mídia, faz muitas pesquisas online, e eles trouxeram dados assim impressionantes, né, que o Brasil é um dos países que mais consome e produz fake news, né? E com Entendi. ferramentas que a gente tem hoje que não são ferramentas que você pode julgar dentro de uma informação verdadeira, né? Mas que informação verdadeira é essa? De uma fonte de credibilidade. Uhum. Eu posso chegar aqui para você, eu ia fazer essa zoação, essa brincadeira. Poderia muito bem chegar para você, olha só, o Binato, estou abrindo essa live para dizer para você que acabei de saber que estão lançando agora a vacina para a cura do coronavírus. Uhum. Então o que acontece? Quando você se posiciona, quando você fala uma coisa dessa, aliás, só para quem está acompanhando a gente, isso é uma invenção da minha cabeça, é uma fake news que eu poderia estar criando aqui agora. Sim. E como é que ela cria? É alguma pessoa que acha que vai fazer ganhar alguma visibilidade com isso, joga uma informação mentirosa, para se apropriar dela de alguma forma comercial, porque tem muito isso hoje, né? Uhum. Da questão comercial, da questão política e da questão da maldade. É. Né? Acho que vai muito da questão da maldade também. Tem pessoas que É. têm o comportamento, o prazer de jogar uma mentira e colar. Não, perfeito, Então eu cara. fico muito preocupado com isso, porque é um momento muito delicado em que a gente tem que, primordialmente, acreditar em quem detém o poder da informação e da credibilidade, que é o meu time hoje tem sido muito atacado, que são os Uhum. jornalistas com J maiúsculo, entendeu? Que são aqueles Sim. profissionais que se prepararam para isso, não desmerecendo nenhuma outra profissão, mas na questão da informação eu puxo para a gente, porque é Uhum. fundamental que as pessoas voltem a ter a credibilidade no jornalista. É isso. Cara, olha só, você fez uma bela introdução aí e já suscitou um monte de questões aqui que pessoas me mandaram e que eu também estava me perguntando aqui, né? Quando você falou do Gepeto, né, o pai do Pinóquio lá, o criador do Pinóquio, eu estava até dando uma pesquisada hoje à tarde e segundo o Merriam-Webster, que é um dicionário aí conhecido no mundo inteiro, esse termo foi cunhado lá no final, lá por idos do século XVIII, então não tá, século XIX, mais ou menos. Não está muito longe Do do que você Gepeto, falou, não. não, né? Não está muito longe do Gepeto, não. Então não tem fake news, tem uma ilação com confirmação. Vai lá. Vai que a gente já descobriu, né, de onde vem Exatamente. realmente e modernizando a questão da fake news, né? Exatamente. E aí, com essa proliferação da tecnologia, redes sociais e tudo mais, a gente entrou num momento onde alguns filósofos, algumas pessoas da área das humanidades e do pensamento mais profundo chamam isso de pós-verdade. O que é a era da pós-verdade? É a era em que os sentimentos, as emoções e os vieses pessoais são mais importantes e têm mais reverberação do que os próprios fatos, né? Os fatos ficam relegados a um segundo plano. O que vale mais é a gritaria, a corneta que eu toco e, portanto, a reverberação da notícia que eu coloco. E, nesse momento, acho que o mundo passa um pouco por isso, de maneira geral, o Brasil, de maneira particular, passa por um momento de divisão, né?
E eu me lembro, quando deu aquele problema com o secretário de comunicação do atual governo, que ele foi fazer lá um anúncio de uma... Perdão, o secretário de Cultura foi fazer um anúncio lá e fez uma encenação que fez lembrar o ministro da comunicação, o ministro da propaganda da época do nazismo, Joseph Goebbels, que afirmava o seguinte, que uma mentira dita várias vezes se transforma numa verdade, né? Acho que eu, você e todos que estão nos assistindo já devem ter visto essa verdade se estabelecendo, né? Esse pós-verdade estabelecendo, que não é uma coisa recente. E que nesse jogo de pós-verdade começa a se surgir as narrativas, né? É um jogo de narrativas, de vez em quando eu dou uma paradinha para dar uma olhada no Twitter, ali é um manancial de narrativas de toda a ordem, né? Que promove muito mais uma defesa de fulano, ciclano ou beltrano do que, de fato, uma fiscalização da atividade dos profissionais e um bem melhor para o país. De onde você está, Cadu, isso em função do teu papel como comunicador, até mesmo do teu papel dentro de organismos que trabalham a imprensa de maneira mais oficial, como é que você tem visto assim o surgimento das fake news? Como é que você vê? Hoje eu vi, meu irmão hoje postou no Facebook dele um diálogo. Eu não vou falar o nome das pessoas porque eu não quero me envolver, mas um diálogo entre duas pessoas falando como foi bom o coronavírus ter aparecido, porque assim eles podem fazer uso da verba do governo e com isso comprar coisas e com isso sair fora de licitações e coisas desse tipo, né? Eu não vou entrar no nome, não quero direcionar a nossa conversa para nenhum setor do nosso conhecimento, do conhecimento humano, eu quero trazer de modo geral. Como é que você vê o surgimento de uma fake news, isso num ambiente maior, até mesmo o surgimento do que a gente chama de empresa de rádio corredor, né? As empresas também têm lá nos seus grupos sociais mais reclusos ali, uma pessoa ou outra que sempre planta uma informação, joga uma notícia para ver se ela laça, se ela pega ou não. Como é que você tem visto hoje no ambiente oficial, no ambiente empresarial, que você também milita dentro do ambiente empresarial, como é que você tem visto pessoas lidando com isso a partir da origem e as consequências disso para uma melhor sociedade, seja ela uma empresa, um governo ou uma nação como a nossa? Então, são alguns pontos importantes, né? Eu quero começar então pelo empresarial, Tá. né? Que de uns tempos para cá, a palavra compliance, né? Que quem acompanha, né, a área corporativa aí sabe que é uma palavra que já de algum tempo vem sendo trabalhada dentro das empresas, da questão da correção, né, dos parâmetros, de seguir alguma linha de conduta ética e etc. Então, acho que as grandes corporações hoje, o tal do rádio corredor, ele fica muito, muito amarrado dentro de uma comunicação interna assertiva. Tá. Eu me lembro, eu tenho um case muito interessante dentro dessa linha corporativa, Binato. Eu criei, vou também me privar aqui, né, de não citar a empresa, Claro, questões éticas e enfim. E eu trabalhei para uma empresa dentro do setor financeiro e eu criei uma rádio corporativa para eles. E foi um trabalho muito interessante porque a princípio era uma coisa menor e que se transformou em uma coisa gigantesca. A gente acabou levando essa rádio, que era, na verdade, um princípio do que existe hoje, que é um podcast. Tá. Era um programa de 15 minutos e a empresa solicitou um projeto, eu fiz um projeto e esse projeto foi implementado em 72 unidades dessa conteúdo e num determinado momento a rádio não era uma rádio ao vivo, né? Era uma rádio que a gente gravava conteúdo. Só que a gente tinha deixado previsto que ela poderia ser uma rádio ao vivo, que a hora que a gente apertasse o botãozinho, alguém da área da empresa, de alguma gerência, diretoria, poderia falar para todos os colaboradores. Bom, e aí foi muito interessante que chegou um momento em que essa empresa estava para ser vendida para um outro grande elemento do setor, uma grande empresa corporativa do setor financeiro. E você imagina, uma empresa de 2.000 funcionários, como é que ficou o clima, que era um clima ótimo dentro da empresa, e todo mundo, rádio corredor funcionando, como é que a coisa funcionaria. Sim. E aí você começa a ver um casamento bacana da comunicação assertiva com uma ferramenta
rápida, dinâmica, para equacionar, para matar, falando a palavra da moda, achatar, né, o problema achatar, né? Achatar o problema da mentira. Tá dando uma picotada aí, o Tá. Cadu. Agora Mas acho que deu para... aí. Melhorou, então tá. Então, enfim, aí a gente conseguiu, junto com a comunicação da empresa, que a gente usasse a rádio, então, naquele momento, para o presidente da empresa fazer naquela ocasião, que ele fizesse um pronunciamento para todos os colaboradores da real situação que a empresa estava passando. Foi um case, porque de uma hora para outra virou a chave. As pessoas ouviram do presidente, e ele era uma pessoa muito transparente e querida dentro da empresa, como estava a situação daquele grupo, como estava a situação da relação corporativa com o Rádio Corredor, com as informações do Rádio Corredor, e simplesmente acabou, abafou a crise de comentários dentro daquela empresa. Então, esse foi um case muito bacana. E aí vem a segunda etapa, que você fala da questão também das ferramentas, né? Você falou aí do Twitter, né? Essa pesquisa que saiu recentemente, que foi colocada aí pela Avaz, dá conta da grande disseminação de fake news através do WhatsApp. Né? Sim, você hoje tem... Demais. São duas plataformas, é o Facebook e o WhatsApp, que é uma ferramenta muito rápida e que você joga. E aí eu remeto isso um pouco mais para trás, quando começou essa coisa de algumas ferramentas que o Facebook foi se aprimorando, né? Então, o compartilhar aquela informação, compartilhar um link, compartilhar alguma mensagem dentro da própria rede, eu comecei a ficar preocupado com isso naquela época, porque eu via tinha um amigo meu, que eu brincava com ele, que ele era o compartilhador. Tudo que aparecia na timeline dele, ele compartilhava. Sem crítica nenhuma, sem verificação de fonte, nem nada. Isso, e nada, zero. Isso acontece muito até hoje. As pessoas hoje as pessoas hoje compartilham matérias antigas que são esquentadas, como a gente diz hoje, né? Como a gente fala hoje na mídia de uma forma geral, que manchete aparece lá, que é uma manchete super atual, e o cara compartilha quando você vai ver de 3 anos, 4 anos essa matéria. O Cadu, então, a tua voz está chegando meio picada e a tua imagem também está chegando meio picada. Estou preocupado disso estar afetando um pouquinho aí o resultado da nossa conversa. Eu estou entendendo bem o que você está falando, mas tem gente entrando na live até agora. Eu não sei se é a recepção da onda aí, do Wi-Fi. Mas, enfim... eu tô no... Deixa eu ver aqui. Eu estou numa boa conexão com 4G aqui. Mas será que melhorou agora? Agora melhorou. Tá. Ó, tem uma questão aqui colocado pela Fernanda, que é o seguinte: olha, me ocorre que as pessoas, de maneira geral, não se preocupam com a fonte, mas apenas com o conteúdo. E eu completaria isso, que eu conheço pessoas, próximas a mim, inclusive, que elas disparam mensagens que são atribuídas principalmente a 2 caras aí, né? Ao Alexandre Garcia e ao... Putz, me fugiu agora aquele cineasta, Como é que é o nome dele, cara? Putz. Que sempre atribuem a ele uma... o Jabor. O Jabor, Arnaldo Jabor, exatamente. Então, eu já recebi 1 trilhão de coisas, e como as coisas vão se multiplicando, né? O Veríssimo, então, Veríssimo também é um craque também. Veríssimo também é um craque. Sempre mencionado, E aí isso vai criando, você vê, uma causa vai gerando um efeito, que vai gerando uma causa, que vai gerando um efeito. Hoje tem um site chamado boatos.org, né? Onde, quando eu recebo notícias, por assim dizer, suspeitas, né? Eu vou lá no site, dou uma pesquisada e batata. Via de regra tem lá um comentário dizendo: olha, isso é boato, o cara falou isso em outro contexto, ele não falou isso é mentira. Então, assim, não custa nada a pessoa dar uma checada na informação, porque se as pessoas fizerem com a comida o que fazem com a informação, cara, vão morrer intoxicadas, porque elas não verificam a procedência, não verificam a validade, não verificam o aspecto e o formato da informação, como verificam a validade, a procedência da comida que ingerem.
Informação Perfeito. e alimento, cara, tem que ter o mesmo tratamento. Você não acha que faz sentido? Faz todo sentido. E quando a Fernanda, né, que perguntou sobre a questão Isso, da é. fonte, né? Então eu acho assim, a gente hoje perdeu, né, com a questão das redes sociais, todo mundo virou o grande dono da verdade, né, Exato. a verdade absoluta. E eu fico muito preocupado com isso e vejo assim, as pessoas, como você falou do alimento, a informação hoje, né, ela chega de uma forma muito rápida, está na palma da nossa mão, Aham. e isso adoece as pessoas, né? Sim. Isso tem adoecido as pessoas. Isso eu falo muito tranquilamente, até pelas pesquisas que eu vejo também em relação a isso, nos cenários de consultórios de psicólogos, psiquiatras, né? A gente está vivendo um mundo, uma era da ansiedade por conta da quantidade de informação que a gente está absorvendo o tempo inteiro. Sim. Então, isso é uma questão, quando você fala, quando ela pergunta da questão da fonte, né, é exatamente isso, a credibilidade. É. Né, é exatamente em quem é que você vai acreditar. Né? As pessoas, assim, eu faço muito comparativo. Quando você tem um problema de saúde, Uhum. você já tem um Perfeito. médico da família. Né? Você tem um médico da família. Aí você, pô, de repente você não tem aquele médico naquela especialidade. Algumas pessoas vão lá consultar o livrinho do plano de saúde. Uhum. Mas a maioria delas vai aonde? Ela vai numa pessoa amiga. Pô, você conhece o bom cardiologista? Você Isso. conhece o bom Recomendação. dermatologista? Entendeu? Então, por que, que a gente não consegue? Né? E todo mundo hoje tem uma relação, de repente, com uma pessoa que faz fact track, né? Que faz a checagem de algum fato, que Aham. faz pode ser um jornalista, pode ser alguém da academia, algum universitário, né? Vamos perguntar aos universitários, né? Aquela Sim. famosa fala, né? Chamada. Então, isso é muito importante quando a gente também tem que pensar quando eu tenho eu recebo aquela informação e eu vou ver, opa, eu vou dar uma checada. Então eu tenho o Perfeito. Cadu, que é meu amigo, que é jornalista, é um cara sério, um cara que eu confio. Porque da mesma forma que tem os jornalistas sérios, confiáveis, tem Uhum. médicos sérios e confiáveis, tem gente de todos os tipos. Claro, Né? Então, lógico. o que é mais importante é você ter a credibilidade daquela pessoa. E eu sou muito criterioso com isso, Benato. É, pela profissão, né, que eu exerço, Uhum. pela educação, e aí a gente tem que entrar nessa também, não tem como. Não tem A como. gente Perfeito. não tem como a gente não falar de educação nesse caso. Uhum. Uhum. Nós fomos deseducados pelas redes sociais, Uhum. porque ficou uma coisa muito fácil, muito prática, e a gente não lê, a gente não se aprofunda. Quando eu tenho uma crítica muito severa ao Twitter, quando entrou naquela ideia dos 140 caracteres, Caracteres, é. a gente ficou com a mente atrofiada. É verdade. Aí eles aumentaram aquilo, né? Aumentaram hoje para 200 e alguma coisa, né? Uhum. 280, dobraram, né? E aí as pessoas hoje, elas trabalham muito mais com a leitura do É isso aí. título e não se aprofundam. A educação está na profundidade, Binato. Então, você falando isso, Cadu, me remete ao seguinte: a sociedade se tornou superficial em Total. diversos dos seus elementos, né? Superficial nas relações, superficial no consumo de alimentos, superficial na busca de conhecimento, superficial naquilo que compra para a sua necessidade. Quer dizer, claro que sempre que quando a gente generaliza, corre um risco de cometer um equívoco, óbvio, mas uma Uhum. sociedade que está olhando o mundo por cima do muro e não está cavando por debaixo desse muro aí, entendendo a origem dessas questões. O Tiago Monteiro fez uma colocação aqui. Me preocupa a relativização da realidade, que é produto da disseminação atual das fake news. E essa Exato. relativização mora na origem dos interesses pessoais aí, de grupo A, grupo B, grupo C. Aquela máxima do Maquiavel de dividir para governar, né, de dividir para governar, que vem da arte da guerra, reiterada pelo Maquiavel, não deixa de ser também quando você começa a dividir as fontes de informação e começa a fragmentar as fontes de informação, você começa a ficar perdido no meio do joio e do trigo, né? Quantos blogs foram aí criados e financiados por diversas entidades ao longo dos últimos 20 anos aí,
Quantas fontes de informação você falou? Para você ser um médico, você leva aí 10 anos de estudo. Até onde eu me lembro, né, a faculdade de jornalismo ela foi desregulamentada. Quer dizer, uma pessoa pode ser um jornalista sem ter passado por uma faculdade. Se ele tiver um celular e uma linha de internet, então ele virou um blogueiro, um digital influencer e qualquer outro nome derivado que dê a ele uma condição de penetrar na vida das pessoas. E não tem um organismo que regule essas questões. Não A tem questão da ética, não tem a ética. Não tem a A ética. ética hoje, ela bate muito com a questão da educação, Binato. Porque quando Concordo. você não tem o comprometimento com a sua ética, né? Com a sua obrigação como ser humano, você não está nem aí. E aí o que você produz de conteúdo, ele vai ser consumido por quem quer que seja. Então você vai ter interesse, né? Você quer de acordo com o seu interesse, eu vou pegar aquela exatamente, notícia, vou jogar e vou defender. Exatamente. Simplesmente no momento em que as pessoas estão defendendo pessoas e não fiscalizando a ação dessas pessoas que deveriam trabalhar em prol da sociedade. E essa sua frase de fiscalizar, exatamente, eu tenho batido isso também nessa tecla demais. Uhum. Eu acho que a gente está faltando exatamente isso, vontade de fiscalizar, né? De fazer um filtro. A gente não está filtrando mais nada. A gente está muito superficial, a gente não está filtrando. A gente vive um momento de... Eu acho que a gente ter voltado agora, né, para a caverna, talvez seja uma boa atitude para algumas pessoas repensarem isso, né? Darem uma freada de arrumação, né, nessa sensação de agito o tempo todo. Isso me preocupa também, porque a gente estava vendo uma aceleração muito grande. Cada ciclo que a gente vinha vivendo, e vai viver assim, não tem jeito. Talvez dê uma freada. Ele vem crescendo muito mais rápido do que a Revolução Industrial, né, a Revolução Social. Então, a Revolução Tecnológica proporcionou isso. E proporcionou também, de novo, um equívoco grande na celeridade de como você compartilha a informação. Perfeito. Né? Então você pega, na eleição passada, eu tenho outros cases engraçados também, né? Que aqueles grupos, todo mundo começou a chamar os grupos da família, os grupos da tiazinha, do tiozinho, né? Tiozinho do Zap, tiazinha do Zap. Do Zap, e todo mundo recebia e recebe até hoje, né? Essas fake news. E eu sempre tive muita paciência com algumas pessoas, principalmente mais velhas, porque eu sei que é uma ferramenta que elas veem e já, replicam, né? Já, compartilham. Quase mais por entretenimento do que por informação, né? Entretenimento perigoso. Entretenimento perigosíssimo. Exatamente. Perigosíssimo. E que uma pessoa olha e faz aquilo que você falou, é verdade absoluta. Então, algumas pessoas eu falava o seguinte, olha, a pessoa me mandava uma mensagem, falei, olha, não, isso não é verdade e tal. Aí o que eu fazia? Eu pegava a matéria, ia lá, linkava algumas outras mensagens, algumas outras matérias, e a pessoa, poxa, tá vendo? Não sabia. E aí eu vou te dizer que me deu um certo trabalho na época. Eu peguei aí umas 5 ou 6 pessoas que me mandavam todo dia, ó, Cadu, vê pra mim, checa isso daí. Aí eu falei assim, bom, se eu tivesse um pouco mais de tempo, eu tinha criado uma agência de check-fact, né? Pois e acabou sendo criadas e tal. Mas eu acho que é importante. E, aliás, eu estava ouvindo hoje nessa matéria na CBN, tá rolando uma votação num projeto de lei 1429 desse ano, se eu não me engano, que vai justamente tentar dar uma regulamentada nisso. Quer dizer, colocar as empresas que detêm hoje esse núcleo de ferramentas de comunicação, como Facebook, Instagram, o WhatsApp, que eles, a partir do momento que alguém identifique ou que seja gerada uma fake news, haja uma ferramenta para contra-informação. Né? Mas a gente sabe, quem estuda um pouco, né, a temática da comunicação e do perigo da informação quando ela chega, é que é muito difícil, é muito mais complicado você desmentir do que você gerar uma mentira. Né? A mentira é desse tamanho, a retratação é desse tamanho. Exatamente. A gente tem isso, também é um case, que eu não sei se as pessoas vão lembrar disso,
da Escola Base em São Paulo, né, Hum. que virou um case, inclusive, para as faculdades de jornalismo, quando um determinado veículo veiculou uma matéria de uma escola de ensino fundamental ou básico, em que o dono da escola tinha problemas de abuso sexual. Era uma coisa assim completamente louca e que Hum. gerou uma comoção, e que isso foi para a imprensa, gerou naquela ocasião viralizou nos jornais. Na verdade não existia ainda a questão das redes sociais tão fortes assim, Uhum. e acabou com a escola, acabou com a reputação da Cara, escola. olha que coisa horrível. Inclusive o proprietário, o dono, morreu depois de um tempo e tal, enfim. E logo depois se descobriu que não era nada daquilo. Então o Nossa, estrago mano. estava feito, o estrago estava feito. E aí a gente volta um pouquinho para dentro da academia, para dentro da faculdade, para Uhum. reestudar, né, essa necessidade que o jornalista tem, que a mídia tem, que a imprensa tem, que os veículos têm, de dar a coisa em primeira mão, de investigou, joga, É. né, que é o tal do fato em primeira mão. E eu tenho um maior orgulho, foi a minha escola, de ter trabalhado durante 20 anos numa comunicação que a gente chama de comunicação pública, em Uhum. que eu não tinha o menor desejo, eu não tinha a menor obrigação técnica, comercial, profissional, de dar uma informação em primeira mão, Uhum. né? Para me fazer um bem. Pô, olha, É. saiu em primeira mão no programa do Cadu na Rádio MEC. Não, eu tinha total tranquilidade em relação a isso, e tenho até hoje, né? Às vezes as coisas chegam para mim, ó, vou te passar em primeira mão. Eu falei, cara, se for uma coisa muito bacana, legal. Se não for, vamos analisar, vamos fazer uma coisa com Perfeito. mais carinho, mais cuidado, né? Então, mas a gente sabe que a gente vive ainda nesse processo, né, midiático, né, e que as pessoas e que as empresas têm essa necessidade de Não, com jogar. certeza. Agora, a que custo? A que custo você vai compartilhar uma mensagem, e a que custo você não sabe o que aquilo vai acontecer? Você não sabe quem é que está recebendo, qual é o receptor daquela mensagem, Sim. se ele vai pegar aquela pessoa no momento ruim, né, de sensibilidade emocional. Uhum. Isso me preocupa muito, porque às vezes você recebe uma mensagem e você não está no bom momento, né? É, Então como é que isso me controla preocupa. isso, né, Cadu? Não, não tem Não como, controla, não tem como não controla, controlar não isso. Não controla, não tem, controla, não não controla. tem a menor chance de controlar O essa. controle está na gente, ô Benato. O controle eu acho que É, está na gente. Já a partir do filtro. Lembra do filtro que eu falei? lembro, claro, Bota lógico, um filtro no olho, né? é. Joga esse filtro do olho, da percepção, para a mente, para o cérebro, e filtra qualquer informação. Eu sempre desconfio de qualquer informação. Pode vir Perfeito. da minha mulher, poderia vir da minha mãe, pode vir do meu querido Marcelo Smarrito, meu querido primo, né? Fera. Eu desconfio de tudo. Eu desconfio das minhas mensagens. Então, eu tenho que desconfiar de tudo. É, Aí você consegue ter um filtro. mas esse é um bom aprendizado, cara. Aqui as pessoas estão mencionando aqui o seguinte, a Fernanda mencionou aqui o seguinte, não buscar a fonte ou até mais, né, saber que há uma informação falsa e divulgar. Ela até fez uma afirmação forte aqui, demonstra o caráter duvidoso deste que assim o faz, né? E mais para Exato. frente aqui, o Luiz Trota mencionou, palavra distante à ética hoje em dia. E a Bel, Gustavo Trota, grande Gustavo Trota. né, tá aqui com a gente. Querido Gustavo Trota. E a Bel Benevente também falou que o seguinte, era o que eu ia perguntar, não há nenhuma punição para criadores de notícias falsas? A população aceita tudo sem investigar e ainda pior, reverbera um monte de mentiras. E ela fala aqui de novo, né? Num cenário tão ruim, já muito inseguro, tantas mentiras nos deixam perdidos, sem saber no que acreditar. Tenso o negócio. E aí, É Cadu, tenso. você falou uma coisa aí, e tem um monte de. Cara, eu vou ter que ler aqui, tem um monte de perguntas. Não podemos perder isso aqui, não, que isso aqui é ouro, ó. Pessoal falando aqui, Rede Globo, Tupiniquim Eventos, falando, fala em nome da Rede, o nome da Rede Globo. Para quê, né? Não, a gente está falando da comunicação, mas enfim, né? Entendo que o jornalismo deve expor o fato. Esse aqui é o Eduardo, meu cunhado. Entendo que o jornalismo deve expor o fato, simplesmente. Quem recebe é que vai interpretar a notícia.
Vemos hoje um jornalismo direcionado já com opinião formada. Isso induz quem recebe a informação. Isso é verdade, né? O papel do Sim. jornalista é transmitir o fato e o papel da população, da audiência, é fazer tirar suas próprias conclusões, né? E deixa eu só fazer uma divisão aí, Claro. né? É ótima essa colocação do Eduardo, é isso? Eduardo, isso. Isso, acho que é uma colocação ótima, que é exatamente a separação entre o jornalista que está levando, apurando e lançando uma pauta, barra o comentarista. Exato. Né? O comentarista ele serve para dar um equilíbrio, para dar um viés àquele fato ou alguma coisa que venha a ser elaborado. Mas não dá para você ser um jornalista, por exemplo, com uma responsabilidade, ser um formador de opinião, e você colocar a sua opinião em cima de uma matéria. Você dá um peso maior. Né? Você dá um peso maior. Quando algumas pessoas hoje, né, eu sou um cara também muito cuidadoso com isso, né, de você adjetivar a empresa A, a empresa B, a empresa C. Cara, a mídia ela tem uma posição tendenciosa no mundo inteiro. Sim, claro. Né? Mas, quando eu volto lá para a educação. Quando você tem uma educação de base, quando você tem um processo em que você tem um conhecimento, um arcabouço intelectual, e que você está vendo aquela matéria, eu canso de debater com a televisão. As pessoas podem me achar maluco, mas peraí, mas isso aqui não está certo. E outra, eu sempre quis, né, sempre me coloquei como jornalista, adorando ser ignorante, Renato. Eu adoro ser ignorante. Né? Para despertar curiosidade e buscar a fonte. Não, e eu aprendo. Né? Eu não sou dono da verdade. Então, quando eu falo alguma coisa e a pessoa contesta com embasamento, eu acho que a preparação de quem está como formador de opinião, ela está na responsabilidade nisso. Eu preciso ter um mínimo ou uma média ideia do que eu estou falando. Eu preciso pesquisar. Eu preciso entender do que eu vou falar, do que eu vou trabalhar, para se alguém me der jogar uma casca de banana, eu não cair. Né? Então, isso acontece. Então, quando você questiona se a empresa de comunicação A, grupo B, cara, isso a gente tem o poder do controle remoto, desliga. Ligar ou desligar, né? Comprar o jornal ou não comprar, abrir o site ou não abrir, é verdade. Isso aí eu concordo. Sabe, e você tem hoje ferramentas, tem a ouvidoria da empresa, você tem várias formas de você contextualizar isso de uma forma equilibrada, não agressiva. A gente está partindo para agressão, e é isso que me irrita muito, né? Para profissionais de imprensa. Te viu agora, esse último final de semana, os ataques que vem sofrendo o jornalista. Né? Então assim... Cadu, aí, cara, tem uns comentários aqui, o M. Leite DMA falou aqui, mas hoje todo mundo é especialista ou comentarista, né? Falam o que querem sobre qualquer assunto sem responsabilidade. O Bassani falou aqui, falta transparência nas notícias. Depois o M. Leite DMA fala de novo, peguem o futebol como exemplo, agora com informações sobre a vida. Então, você tocou num ponto mais cedo, que eu queria resgatar aqui, que até surgiu essa conversa também com a live com o Ismarrito, que é a questão da educação, né? E aí, se a gente for esperar a educação aparecer como a gente acredita que ela deva ser mesmo, como um processo de base que começa na família, perpassa pela escola e vai com o sujeito até o final da vida dele, vai demorar uma data para esse negócio funcionar, né? Mas partindo eu vou por uma outra premissa que é a seguinte. Não sei se eu comentei com você, mas eu estou estudando psicologia agora. Eu sou aluno de psicologia, da faculdade de psicologia. Então, estou estudando psicologia, né? E a cadeira de ética, né, fala muito sobre direitos do psicólogo, direitos do cliente do psicólogo, declaração dos direitos humanos e tudo mais, né? E eu estou estudando esse tema lá, junto com as orientações da professora, caí num site de uma pessoa que foi presidente do Conselho Regional de Psicologia aqui de São Paulo, onde ela também fala muito sobre dos direitos humanos, né? E que fala que direitos humanos não é uma coisa individual, que o direito humano é uma coisa coletiva, né?
Aí eu vi todo o vídeo dela, 1 hora e trala lá de vídeo, né? Aí eu mandei uma mensagem para ela na própria plataforma onde o vídeo estava postado e falei, olha, professora, com todo respeito, parabéns, isso aqui e tal, mas eu entendo que o direito é uma coisa coletiva, mas o dever é uma coisa individual, no meu ponto de vista, sabe? Não dá para falar. Até fui pesquisar no mesmo dia que eu estava estudando isso, se haveria uma declaração dos deveres do homem, assim como tem uma declaração dos direitos do homem. E há uma coisa recém-publicada, deve ter aí talvez uns década de 80 por ali, mas ela existe. São 2 páginas de uma entidade que agora eu não vou lembrar o nome, que fala lá quais são os direitos, os deveres das pessoas. Porque o dever está na causa, o direito está no efeito. O dever é o plantio, o direito é a colheita. Eu acredito que seria um exercício mais veloz se nós tivéssemos nas pessoas que ocupam posições de responsabilidade, e quando eu falo pessoas que ocupam posição de responsabilidade, estou falando de pai, estou falando de mãe, estou falando de professores, estou falando de consultores, estou falando de jornalistas, estou falando de políticos, estou falando de médicos, que essas pessoas comecem o seu dia cumprindo os seus deveres e terminem o seu dia colhendo os seus direitos, né? E aí, quando você fala daquela história da retratação que é complicada, tem uma questão que é um direito, né, das pessoas, que é o direito de se expressar. Mas não tem a mesma intensidade a cobrança do direito, do dever de se expressar com responsabilidade, né? Parece que os documentos falam muito mais de direitos do que de deveres. E aí eu acho que isso fica um jogo desequilibrado, onde, em nome do pode tudo, em nome dos direitos de tudo, posso ir e vir, posso falar o que eu quero, liberdade de expressão, eu falo uma aberração a seu respeito, aparece lá na primeira página, e depois você ganha o direito de retratação, aí a retratação vem desse tamanho. Então, é um jogo, claro, de educação, né, de um processo de educação formal e profundo, mas é um jogo também de uma lógica individual, no nível do indivíduo mesmo, de como que ele lida com direitos e deveres. Aí uma coisa junta com a outra, porque se a gente pegar uma população miserável aí de 30 milhões de pessoas, como exigir dessas pessoas o exercício do direito, o exercício do dever, esse discernimento entre uma coisa e outra? Percebe como é um jogo delicado? Sabe qual é a palavra que tem que ser encaixada nessa interseção aí? Qual é? Equilíbrio. Entendeu? Eu entendo. A gente hoje perdeu uma palavra-chave que é o equilíbrio. Que é de onde origina até o conceito de justiça. Exatamente, a balança, né? A gente está lá, né? Enfim, o que eu quero chegar, o que eu quero dizer é o seguinte: quando você fala de equilíbrio, as pessoas hoje estão, a polarização hoje, a palavra da moda, né? Está todo mundo muito polarizado. Sim. Então, e você hoje, você fala assim, mas você hoje tem culpa de você estar em cima do muro. Então, você é uma pessoa equilibrada. Se você é uma pessoa em cima do muro ou isentão, você não tem, porque você não tem posição. É isso aí. Calma, vamos parar para refletir sobre a questão do equilíbrio. Pô, Binato, eu te ouvi, pô, concordo, legal. Agora, Cadu, você tem razão. Pô, somou isso. Exatamente. Tem que ter uma pessoa que tenha um equilíbrio, um mediador, né, que possa assim, é isso. Agora, a gente sabe, e aí é por isso que as fake news Opa, vamos ver se ele volta aqui, galera. Deu uma travada no Instagram dele. Ele ia falar que se proliferam. Vamos ver se ele volta aqui. Peraí, tá girando aqui Opa, voltou aí, Cadu. Você ia falar que as fake news se proliferam, né? Proliferam e muito por culpa disso. As pessoas não têm mais paciência. Né? As pessoas não têm mais paciência de ter a mediação, de ter o controle, de ter o filtro. Cara, e quando você fala essa questão da paciência, me vem à tona o seguinte. Eu falo muito isso nos trabalhos que eu faço, nas empresas que eu tenho a oportunidade de fazer. As pessoas parecem que têm uma gana maior por ter razão do que por ser felizes, né? É muito mais jogo eu derrubar você numa discussão do que sairmos os dois em prol de algo que vai fazer bem para ambos os debatedores. É mais rápido, mais fácil. É mais rápido, mais fácil. E mais barato e mais profícuo para o longo prazo. O Thiago fez uma colocação aqui que merece uma menção, que é o seguinte: não estaria no DNA das fake news atender aos valores das pessoas que as compartilham? Eu até faria uma sugestão seguinte: quem tem DNA não são as fake news, quem tem DNA são as pessoas que as compartilham. Exatamente. A pergunta que eu faria é:
não estaria no DNA das pessoas que compartilham as fake news essa gana, essa sanha de ter razão, de dividir, de fragmentar para ter algum proveito, algum benefício? Bela disso? colocação. Bela Então, a questão da colocação. índole, É exatamente. E a índole da questão do ser humano mesmo, né? De você saber que você, de repente, com uma Sim. mensagem que hoje pode chegar a milhares de pessoas de uma forma muito rápida, você fazendo aquilo, você está sendo uma pessoa, é uma palavra tão simples, você está sendo uma pessoa má, desumana, praticamente criminosa, para chegar a colocar aquela pessoa dentro de um emocional, de medo, de pavor, né? E colocar a saúde dessas pessoas, não só a saúde física, mas a emocional também em risco. Então eu sempre digo, pô, se você abrir o meu WhatsApp, você vai ver lá, quem tem meu WhatsApp vai ver lá, botem 2 carinhas vermelhas e uma palavra no meio. Não leio fake news. Entendeu? É a minha fala de eu não leio fake news. Não adianta, você pode mandar a mensagem que for. Eu acho que é a única mensagem que eu sempre deixo para as pessoas que eu converso sobre fake news. Ah, mas como é que acaba com isso? Não leia, ou então quando você lê, você desconfie. Não começa. Ou você pergunte, qual é a fonte? Qual é a fonte? Entendeu? De onde é que você tirou isso? Se todo mundo colocar essa pergunta básica quando receber uma mensagem, de onde vem isso? Exatamente, Ah, mas aí veio da... Vamos lá. Eu trouxe até aqui, eu vou brincar aqui, eu trouxe eu gosto de uma ilustração aqui para nossa live. De que grupo, de que mídia? Ah, foi do grupo A, eu não vou citar aqui. Não tenho nenhuma pretensão e tenho total liberdade e a minha individualidade. Tem um canal no YouTube, que é o Razão Social, que você conhece. Tenho total liberdade das minhas pautas, sempre trabalhei com isso, com total liberdade. Enfim, então não vou falar de grupo A ou B, mas mas qual é a fonte que é confiável? Pesquisa. Se você não acredita naquela fonte, vai a outra. Vai em outra. Vai em outra. Você tem milhares de opções. E aí, deixa eu ver se eu consigo trazer aqui para ilustrar essa fala aqui, que foi bem providencial. Que é o seguinte, a galera mais antiga, que não é da nossa época, e não é mesmo, tinha um jornal, né, uma rádio, que jogava para a população, né, uma questão de credibilidade muito grande, que era o Repórter Esso. Quem não se lembra do Repórter Esso? Lembro, o Repórter Esso, claro. Então, olha só, o Repórter Esso ele acabou em 31 de dezembro de 68. Então, eu nasci em 68, mas em agosto, né? Eu ainda bebezinho, né? Ainda talvez tenha ouvido o Repórter Esso. E o que era muito legal? Então, o que era muito legal nisso? E as pessoas mais antigas vão saber, vão lembrar disso. A questão só era verdade, Binato. As pessoas podem pesquisar isso. Quando saía no Repórter Esso. Validava a informação, né? Está faltando, de novo, para essa geração, né, um Repórter Esso. Porque apurava, as pautas chegavam, eram apuradas, sabe, por jornalistas que tinham a essência mesmo da credibilidade. Então, só para quem quiser recordar, deixa eu ver se essa daqui, ó. Enquanto você procura aí, tem um comentário do Giancarlo aqui, que também vai estar com a gente muito em breve, vai fazer parte de uma live com a gente aqui. A chamada. O Repórter Esso, testemunho ocular da história. A Rádio de Hamburgo, depois de transmitir o crepúsculo dos deuses durante muitas horas, acaba de anunciar o Führer morreu. Terminou a guerra, terminou a guerra, terminou a guerra. Gontijo e Teodoro, olha só, cara. Um exemplo, né, clássico de que as pessoas só acreditaram que a guerra tinha acabado quando ele repetiu, acabou, pode acreditar, acabou a guerra. Olha só, né? Tava te falando testemunho ocular da história. Da história, O Giancarlo está dando uma sugestão aqui, olha, ouçam depoimentos ou entrevistas, nunca comentários sobre elas, porque os comentários sempre trazem uma versão ou uma visão viesada. E o Marcelo Leite
falou aqui o seguinte, Cadu... Meu diretor do canal Razão Social, legal, Marcelo Leite. Eu não sabia que era ele, porque eu só vi aqui, agora ele falou o nome dele. Vocês são pessoas informadas, com senso crítico acima da média. O estrago das fake news é na população que não tem como questionar ou apurar. Aí ele falou, isso que ele fala aqui, me chama a atenção. O Eduardo comenta que hoje em dia sair no Jornal Nacional é verdade para a maioria da população, né? E aí eu quero falar uma coisa que é delicada, Cadu. Eu vou falar e a gente está quase finalizando porque o Face... Bom, a gente tem nos 10 minutinhos aqui, dá para tocar mais um pouco, porque o Face ele derruba com 60... O Instagram. Desculpa, o Instagram. Mas eu vejo muitas pessoas, e aí fazendo alusão a isso que o Marcelo mencionou, né? Essas pessoas que não têm como questionar ou como apurar, né? E eu vou fazer um comentário que pode ser perigoso, mas eu vou fazer porque eu acho que ele vai trazer um elemento importante aqui para a gente. O escopo de vida que a pessoa tem, né? Eu faço um trabalho numa empresa aqui em São Paulo e nesse trabalho eu faço entrevista lá com os executivos e um desses executivos nasceu numa comunidade muito pobre, ele era boia fria e ele era um menino que vivia numa área rural e ele cuidava lá de 5 vacas, né? E quando ele tinha lá seus 8, 9 anos de idade, o sonho dele era cuidar de 10 vacas. Então, o elenco, o repertório dele eram as vacas. Ele não tinha a condição de pensar em ser um astronauta, de pensar em ser um bombeiro, pensar em ser um professor, porque ele não sabia o que era isso. Não tinha isso no espectro e no repertório dele para pensar. Quando o Marcelo Leite faz essa colocação, né, eu vou falar de uma coisa que é o seguinte, eu vejo pessoas comentando o seguinte, porque o fulano foi escolhido por Deus para ocupar a posição que ocupa. E aí colocam isso com uma propriedade tremenda e usam isso como uma chamada, um chamamento para um evento, para uma reunião, para coisa do tipo. Absolutamente nada contra Deus, muito pelo contrário, eu sou cristão, tenho minha crença em Deus. A questão é esse bom senso, não sei nem se a palavra é bom senso, mas essa consciência daquilo que a pessoa fala, para quem ela está dizendo, o impacto que ela gera quando ela verbaliza qualquer coisa dessa ordem. Aí vem os slogans, vem as ferramentas da comunicação, que você conhece muito bem como ninguém, que começa a reverberar na mente das pessoas e as pessoas começam a colocar aquilo no seu orbital ali e começam a acreditar naquelas questões. Eu conheço pessoas muito bem esclarecidas, né, dessas que o Marcelo mencionou, e que estão tomando partido e fazendo defesas de coisas que você parar para colocar fato por fato, destrói o argumento. Mas é uma sanha tremenda de querer ter razão ao invés de ser feliz, como a gente mencionou antes, né? Então, Cadu, para a gente já ir dando aí um enredo e uma conclusão dessa nossa conversa, que você... Eu sei que essa pergunta é delicada, né? É de $1 bilhão, né? A pergunta não, a resposta né? A resposta é de $1 trilhão, né? Como é que resolve isso, cara? Como é que a gente pode atuar no âmbito do indivíduo? Eu, da minha parte, tomando cuidado danado, eu sou um pequenininho, eu estou falando agora, a gente está falando aqui, nesse momento, com 14 pessoas, chegou a 25, deve ter passado por aqui umas 80, 90 pessoas. Quando eu gravo e boto lá no canal, já vai para 100, 200, 300 pessoas, mas tem gente falando para 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões de pessoas. E aí é que a coisa começa a ficar delicada, né? Qual é a dica que você daria para as pessoas se protegerem disso, dado que não dá para impedir a origem, mas dá para impedir o estrago que ela vai fazer no destino, dado que o destino sou eu, né? O que você sugeriria para um indivíduo com maior grau de claridade, com clareza ou um menor grau de clareza? O que ele faz com essa proliferação de informações que não são lá tão confiáveis como poderiam ser na época do Repórter ESSO? A primeira coisa que eu sempre tento fazer, atirando por mim, né, e passo isso para as pessoas, é uma coisa que também, de novo, a gente já falou, paciência. Você tem que ter paciência, às vezes, para desconstruir, né, esse modelo de pensamento. Okay. E a gente tem visto muito isso. O Marcelo falou que acaba chegando às classes mais humildes, que não tem como buscar informação e tal. Ok. Mas o que eu vejo é que a grande disseminação dessas informações, elas vêm, né, de pessoas muito bem instruídas, muito bem preparadas, mas né, de empresários. E para manipular quem não é tão...
e que acabam não, e para manipular os seus pares também, porque os seus pares às vezes querem ouvir uma verdade que para eles tem que ser verdade do próprio, né? Aliás, do seu par. Do seu par. Né? Enfim, então o que eu tento fazer muito, o Minato, inclusive isso no Facebook eu pouco tirei naquela época das brigas, né? Nessa questão do Facebook. Eu tirei pouquíssima gente da minha rede, tenho tirado mais agora por uma questão mais de perda completamente mesmo de vontade de discutir com quem é mais agressivo, né? Uhum. Porque aí quando parte para agressividade, um abraço, eu não tenho mais o que fazer. Não tem diálogo, né? Aí então, enquanto as pessoas me derem a oportunidade de eu poder colocar, né? Não é a minha opinião, é mostrar fatos, né? Mostrar fatos onde eu, de alguma forma, acredite. Porque também se eu não acredito, o Binato, isso é uma coisa também que eu me espelho em quem eu sigo, em quem eu acredito. Claro. Se eu não acredito naquela pessoa, não adianta, não vai me agregar nada. Então, a partir do momento que eu acredito naquilo que eu estou passando, naquilo que eu estou vendo, naquilo que eu estou imaginando, né? E o canal, o Razão Social, foi muito inspirado nisso, até foi uma das inspirações que o Marcelo Marrito trouxe para mim, para ir para a área digital, e o Marcelo, nosso diretor, também acompanhou a gente, uma equipe toda. A gente faz pautas positivas, a gente acompanha, né, projetos sociais e projetos que estão acontecendo. Perfeito. Então, uma das coisas que eu quis fazer desde o início era ir no local para eu sentir o que a pessoa de fato estava fazendo, para eu ver com os meus próprios olhos, para eu sentir com a minha presença que aquilo era uma coisa que estava fazendo a diferença. Perfeito. Então, quando a gente hoje tem esse desafio de receber uma informação falsa e passar para esse nosso receptor, né? E olha, emissor que vira depois receptor e tem a troca, né? A comunicação, a mensagem está vindo aí nessa via de mão dupla. Olha só, deixa eu tentar te explicar. Tem esse fato aqui que ele tem um grau de veracidade. E aí você começa já, de alguma forma, a mostrar para aquela pessoa que, opa, então é verdade? Falei, não, calma. Mas tem um outro lado. Então, assim, a grande dificuldade é você ter essa linha tênue entre o que você vai apurar para passar para essa pessoa e principalmente o que essa pessoa está preparada para absorver do que você está passando para ela receber. Porque se ela não quiser, cara, ninguém se cura de um mal que não quer ser curado. Perfeito, né? Então eu também só perco meu tempo hoje com quem realmente está afim de, olha, não, valeu pela dica. Obrigado, valeu pela dica. Tem um ponto que eu colocaria nisso, já a gente indo aí para os nossos 2 últimos minutos aqui do cronômetro, que é o seguinte, você falou, você é de 68, né? Eu sou de 65, nós temos um privilégio, eu diria, de estarmos acompanhando, né? Desde o finalzinho ali da ditadura, né? Tida ditadura aí dos anos 60, 64, a gente tem um privilégio de acompanhar aí o ápice dos reflexos da Segunda Guerra Mundial, o ápice dos movimentos sociais dos anos 70, 80, o ápice do movimento de globalização, a era tecnológica, a era do conhecimento, essa era da consciência. A gente tem uma responsabilidade tremenda de conversar com os mais jovens e falar, galera, calma, calma. Eu tenho um professor de História da Psicologia que ele tem um viés que ele aprendeu na formação dele, e eu sou um contemporâneo dele que faço um contraponto em sala de aula, porque ali tem uma galera de 17, 18, 19 anos que ouve muito o professor, né? E se eu não me coloco no papel de ser um contraponto da mensagem dele, as pessoas vão sair dali com uma visão de que a sociedade tem que entregar o que ela prometeu e não com a visão de que o indivíduo tem que cumprir também os seus deveres para ter os seus direitos. Então, para a gente encerrar, Cadu, faltam aí 50 segundos. Eu quero te agradecer muito por essa conversa, por esse papo nosso, e deixar com você esses últimos 40 segundos aí para você se despedir da galera, e depois eu te mando essa gravação aí. Tá bom. Ô, Binato, olha só, muito obrigado. Espero ter colaborado. Foi um dia muito tenso para mim, de verdade. Eu me esforcei demais, porque o carinho que eu tenho por você e pela temática. Eu tinha me preparado para fazer essa live de casa, não consegui, mas enfim.
que todos, por favor, peguem um médico de referência para receber essa informação correta. Sempre isso. Fake news não. Vá na informação correta. Tá bom? Obrigado para você, Binato. Valeu, um abraço. Cadu. Obrigado. Parabéns pela iniciativa.